E aí, jovem, beleza? Você alguma vez já se preocupou tanto com a sua aparência a ponto de se esquecer de como estavam sendo as suas práticas? No livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18 e 19, nos conta uma história interessante. Jesus, logo de manhã, ele acordou, estava caminhando ali com os seus discípulos e avistou uma figueira. Jesus, como ele estava com fome, ele foi até essa figueira a fim de comer alguns frutos. Chegando nessa figueira, Jesus percebeu que não havia nada, a não ser folhas. E o que acontece nós já sabemos. Jesus toca naquela figueira e imediatamente aquela figueira seca. O que eu quero trazer com essa história? Hoje nós estamos em uma época onde a maioria das pessoas só estão se preocupando com as suas folhas, ou seja, com a sua aparência. E não simplesmente tratando de estética ou de beleza, mas de todo geral, a forma como as pessoas o veem, a forma como aquela pessoa está sendo vista no meio da sociedade, a forma como aquela pessoa age no meio de todo mundo, o que as pessoas estão notando nela. Só que isso é algo que nós temos que parar e ter uma preocupação em cima disso. Porque quando nós nos preocupamos demais com a nossa aparência, com aquilo que as pessoas estão vendo em nós, se estamos sendo belos, se as nossas atitudes estão sendo agradáveis aos olhos dos outros, isso nos leva a esquecer qual seria o verdadeiro propósito de nós estarmos aqui, que é dar frutos. Muitos de nós estamos caminhando simplesmente olhando para a aparência, assim como aquela figueira. Dentre todas as árvores daquele lugar, ela era a mais bela, tinha as folhas mais lindas. Era uma árvore que, se olhar para ela, todo mundo queria estar de perto dela, queria repousar debaixo das folhas dela. A sombra, talvez a sombra que ela fazia era a maior sombra possível. Mas será que você foi chamado simplesmente para dar sombra? Será que você foi chamado simplesmente para ter belas folhagens? Jesus chega em nós todos os dias, assim como chegou naquela figueira, procurando não simplesmente folhas, procurando não simplesmente beleza, procurando não simplesmente se estamos nos destacando no meio dos outros, mas Jesus chega em nós procurando os nossos frutos. E qual é o fruto que você tem dado? Será que se Jesus chegar em você hoje e ele procurar algum fruto em você, ele encontrará? Será que se Jesus chegar diante de você hoje e olhar para você, você apresentará somente folhas? Ou você tem algum fruto para apresentar para Jesus? Se preocupe em não simplesmente se destacar no meio de todos. Se preocupe em não simplesmente ser a árvore mais linda, porque aquela árvore secou. Se preocupe em dar frutos. Talvez você não tenha as folhas mais lindas, talvez você não seja a árvore mais alta, talvez você não seja a árvore que tem a melhor sombra, mas se você tiver os frutos, Jesus se agradará de você. Não seja como aquela figueira que não tinha nada a oferecer. Tenha algo para oferecer para Jesus, ofereça os seus frutos, porque os frutos são bem melhores do que simplesmente folhas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e se preocupe mais em dar frutos do que apenas folhas.